Você tem curiosidade se o mundo está para acabar? Se o fim é próximo? Ou sei lá, você gostaria de entender um pouco essa dinâmica, essa história do mundo? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu sempre tento abordar assuntos do cotidiano ou assuntos do ser humano à luz da Bíblia, sob a luz da Bíblia. Então, eu perguntei aqui na minha chamada se você se interessa por conhecer as coisas do fim. Mas há um fim? Olha, lendo a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, esses 66 livros são interligados, eles foram escritos do primeiro ao último, num intervalo de tempo muito grande, e há uma interconexão muito grande entre eles. Então, sim, a gente tem um começo, o começo é narrado no livro de Gênesis. Ali pelo livro de Gênesis já tem a queda do homem, vem a promessa de um Salvador, e aí no desenrolar da Bíblia, então, vai aparecendo o povo de Deus, Deus vai se revelando aos poucos. No Antigo Testamento é meio complicado. Aí vem Jesus na plenitude dos tempos, e com o Novo Testamento, o mistério é então totalmente revelado. Então a gente não vive uma época misteriosa, uma época muito confusa. Não, na realidade, Cristo se revelou, tudo foi revelado nos evangelhos, ou tudo que a gente deva saber foi revelado nos evangelhos. Então, o fato é que o homem é um ser caído, o pecado entrou no mundo e o homem é um ser caído, condenado ao inferno, condenado à danação, condenado a passar a eternidade no inferno. Mas o amor de Deus é tão grande que ele manda o seu próprio filho para nos salvar. Mas isso já desde sempre, desde quando ele concebeu o mundo, isso já era o propósito de Deus, isso já era o plano de Deus, onde a gente tem as nossas responsabilidades, mas as coisas acontecem exatamente do jeito que Deus quer. E é algo que a gente não consegue entender isso, porque a nossa mente não consegue entender um Deus que é capaz de fazer um negócio desse, onde nós tomamos decisões livres, mas fazemos exatamente aquilo que Deus quer que aconteça. Ah, ok. Então, em que fase da história nós estamos? Bom, houve a promessa, houve a formação de um povo de Deus e houve então o envio do Senhor Jesus na plenitude dos tempos aqui para nós. E lá no Velho Testamento já existia dicas de que essas coisas iam acontecer. Muitas vezes os profetas, eles falavam de coisas da sua época, mas que também eram profecias das épocas vindouras, dos tempos vindouros. Se você pegar o profeta Joel é um dos 12 profetas menores. O que são os profetas menores? É porque eles eram menos importantes? Não, porque os textos são mais curtos. Por exemplo, Joel tem só 3 capítulos, é um livro pequenininho. Então é por isso que ele é chamado de um profeta menor. Não é porque ele é de menor importância, mas é porque o livro é menorzinho. Então Joel, que tem 3 capítulos, Joel viveu, não é muito preciso assim, mas acredita-se que entre 800 e 830 anos antes de Cristo. Então, se você quiser pegar lá no Velho Testamento, eu vou pôr aqui para a gente, tá? Joel, capítulo 2, é pequenininho. Se você quiser ler um livro inteiro da Bíblia, você pode ler Joel, é bem pequenininho. Tá? Então, vamos trocar aqui. Pronto. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Beleza. Olha só. Joel, capítulo 2, o dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? O fim do mundo, o dia da volta de Cristo, o dia do julgamento final, é tratado no Velho Testamento como o dia do Senhor, o terrível e grande dia do Senhor. Então, Joel capítulo 2, versículo 28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor.
Então todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Isso é Joel falando sobre o final dos tempos. Então ele diz que no final dos tempos vai ter sinais nos céus e na terra, que os velhos sonharão, né? As pessoas profetizarão e tudo mais. Então isso é uma promessa. Isso é uma promessa, é uma profecia falando sobre o final dos tempos. Ok, isso é 830, sei lá, 830 anos antes de Cristo. Ok. Aí Cristo vem. Cristo nasce. O nosso Salvador. Ele veio, ficou 33 anos entre nós. Desses 33 anos, 3 ele passou no seu ministério. Ele morre, fica 3 dias morto e ressuscita. Então, Jesus é Deus, ele vem, habita entre nós, morre pelos nossos pecados e ressuscita. Se você crê nessa obra salvadora de Cristo, se você crê que isso é verdade, se você se arrepender dos seus pecados, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e depois você se batizar, você está salvo, você está livre. Evangelho significa boa notícia. Olha que boa notícia, você está livre do inferno. Você precisa fazer alguma coisa? Não, isso é muito louco, você não precisa fazer nada. Claro que você aceitando a Cristo, você vai mudar o seu pensamento, você vai mudar a sua vida, você vai viver de uma outra maneira. Mas você é salvo antes de fazer tudo isso. Você é salvo simplesmente pela graça, pela fé em Cristo, na obra redentora de Cristo. Você não precisa fazer nada. O povo pira com isso. Como assim? E é para todo mundo. Não importa o tipo de gente que você é, talvez você se considere uma pessoa que não merece nada. A graça é imerecida. A gente tem sem merecer. Ninguém merece. Não tem um ser humano que mereça alguma coisa. Mas Deus dá para estes que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ok. Então Jesus veio, fez essa obra maravilhosa. Jesus fica cerca de 40 dias andando com os discípulos, com os apóstolos. Aí ele ascende aos céus. E no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, é narrada o começo da igreja. Então olha só que coisa maluca, né? Jesus foi embora, subiu, e ele manda os discípulos, os apóstolos, não saírem de Jerusalém antes deles serem revestidos pelo Espírito Santo. Ele promete que vai vir o Espírito Santo. E aí o pessoal fica lá em Jerusalém esperando, né? Jesus não falou quando que ia vir, como que ia vir, se ia ter algum sinal, nem nada, mas eles, em obediência, eles ficam em Jerusalém. E eis que, num belo dia, chamado dia de Pentecostes, Pentecostes era uma das festas do calendário judaico, era uma das 3 grandes festas. Todo homem judeu era obrigado a ir para Jerusalém, pelo menos em uma das grandes festas. Então Jerusalém estava lotada, estava abarrotada de gente de tudo quanto é canto. E vamos lembrar que os judeus, eles estavam esparramados para aqueles territórios da circunvizinhança. Então tinha gente de tudo quanto era canto. Esses judeus, eles falavam aramaico, que era a língua que se falava na época de Cristo. Não é hebraico? Não, porque quando os hebreus foram cativos para a Babilônia, eles voltam falando aramaico. Qualquer dia eu posso falar sobre isso. Então, esse povo que estava em Jerusalém falava aramaico, falava também provavelmente grego, que era uma língua franca, era uma língua que todo mundo falava na época. Aliás, isso ajudou na propagação do evangelho, você ter uma língua unificando assim, uma população muito grande. E também esse povo falava os dialetos dos seus territórios, de onde eles estavam. Ok, então você está entendendo. Jerusalém fervendo de gente, lotado, esse povoaréu todo, e os discípulos reunidos ali, porque Jesus mandou eles esperarem. Eis que no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes,
Deixa eu andar aqui. Agora a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, olha só que louco. Baixou o Espírito Santo, eram cerca de 120 pessoas. Muito louco. Eles escutaram um som, pois você pode ler o Atos 2, o capítulo inteiro. Eles escutaram um som muito grande, um som de um grande vento. Aí eles viam línguas de fogo, labaredas de fogo em cima da cabeça das pessoas. E eis que o Espírito Santo baixa ali. E aquele povo que estava ali perto começou a passar, ouvir os discípulos, apóstolos falando. E olha só que loucura. Cada pessoa ouvindo numa língua diferente. Esses discípulos, que eram pessoas simples, eram galileus, era gente que não era gente letrada, gente instruída, era gente muito simples, eram pescadores, gente humilde. E de repente aquele povo lá está falando na língua de todo aquele povaréu que está em Jerusalém. Aí o pessoal passa e fica assim, nossa, como assim? E o que eles estão falando? Eles estavam falando das grandezas de Deus. Há uma certa controvérsia. Alguns dizem que eles falavam em várias línguas, e aí então quem estava passando por ali se identificava com a sua. E também tem uma outra corrente que defende que eles falavam e o milagre é que cada um escutava na sua própria língua. É tanta controvérsia que eu, por exemplo, não tenho uma ideia muito formada sobre isso. Mas, de qualquer forma, é um milagre de Deus, o Espírito Santo descendo, e enquanto uns ficavam admirados, tinha outros que falavam assim, vê lá, esse povo está bêbado, essa barulheira toda aí, porque esse povo bebeu. Mas isso era 9 horas da manhã. Então, o apóstolo Pedro, ele pega a palavra, e aí ele vai explicar para esse povo o que está acontecendo. Então, em Atos capítulo 2, olha só, é Pedro explicando para essa galera que juntou ali para ouvir o que estava acontecendo. Então, Atos capítulo 2, versículo 15. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. O que Pedro está falando para esse povo? Pedro está falando assim, olha, o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel havia profetizado. E o que ele havia profetizado? Que quando chegasse o grande e terrível dia do Senhor, essas coisas aconteceriam. Então, com essa descida do Espírito Santo em Pentecostes, é inaugurado, digamos assim, oficialmente, o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, nós estamos nos últimos tempos. A nossa história tem um começo, um meio e um fim. O começo já foi, o meio já foi, que foi a vinda de Cristo, e agora a gente está nessa fase final. A gente está nesse espaço entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno triunfante. Então a história da humanidade está para acabar. Está para acabar. Tudo que você conhece, tudo, o universo, vai mudar tudo. Essa história, a história da raça humana está acabando. Vai ser um livro que vai se fechar. Essa história está acabando. O tempo está correndo. Eu falei em um outro vídeo que também, de qualquer forma, a gente vai morrer dentro em breve. Tomara que não seja tão breve assim. Mas o tempo está correndo. O tempo está passando. Está chegando o fim? Está chegando o fim. Ah, é porque você viu sinais. Não, eu não vi sinal nenhum. Não é por causa de guerra da Ucrânia, não é por causa de nada disso.
É simplesmente porque o apóstolo Pedro falou ali, que hoje se cumpriu o que o profeta Joel disse. O profeta Joel disse que isso seria nos últimos tempos. Então nós estamos vivendo os últimos tempos. E para você, os últimos tempos está chegando mesmo. Eu falei, né, que cada aniversário a gente comemora um ano de vida, mas de trás para frente é um ano a menos de vida. Que você reflita sobre isso, que você pense sobre a sua existência e que você seja tocado por Deus, porque se você está aqui há mais de 15 minutos me ouvindo, é porque talvez Deus esteja te chamando. E a minha mensagem vai só até o seu ouvido. Do ouvido para o coração é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes, é esse Espírito Santo que faz o trabalho na sua vida. Que você possa aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E é que a sua vida vai mudar muito, vai mudar demais. E você vai passar a ser uma pessoa feliz, porque você sabe para onde você vai a hora que você fechar os olhos nesse mundo aqui. Que vocês tenham uma linda e abençoada semana pela frente. Que Deus abençoe poderosamente os seus dias. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.